Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Isso aí, está começando agora o nosso primeiro Prod Steps. Isso aí. Então, para quem não está, quem chegou novo no canal, fique tranquilo que esse é o primeiro dessa sequência que a gente vai fazer aí. E o que é o Prod Steps, já para deixar essa introdução. No Prod Steps, nessa vertente que a gente vai fazer aqui no canal, a gente vai falar alguns passos, algumas dicas, orientações, principalmente sobre roteiro, sobre como você pode trabalhar melhor a estrutura na sua história. A gente vai falar sobre personagens, vai falar sobre a estrutura de personagens, a da história em si, sobre as partes mais técnicas, porque a gente quer passar isso de uma forma mais fácil, mais direta para a galera. Acho que para resumir a gente quer fazer o seguinte: transformar ideias de vocês em histórias poderosas. Então você tem uma ideia, aquela ideia que você guarda na gaveta há anos, como a gente tinha, e você quer criar, mas você não tem uma ferramenta técnica, sabe? Você não sabe a estrutura certa de uma história, a construção certa de um personagem, e não quer fazer intuitivamente, porque a gente diz aqui, criar uma história poderosa não é só intuição, você tem que saber a forma, não é a fórmula em si, porque depois que você domina esse conceito, você pode quebrar a fórmula, mas existe uma forma de se compor, forma dos 3 atos, construção de personagens, estruturação de roteiro, pontos de virada, incidente, a gente vai fazer isso. E essa linha desse programa chamado Prod Step é nada mais como se fosse os passos da Prod, o passo a passo para você construir uma história poderosa. Tá? Isso aí, e claro que assim, até já entrando mais ou menos no que a gente vai falar hoje, esses passos não foram criados por nós, Sim. Esses passos a gente estudou e tudo isso que a gente vai fazer nesse Prod Steps um apanhado de todas essas técnicas e todos esses conhecimentos que a gente conseguiu adquirir enquanto estudava o formato de quem faz sucesso. Exatamente, não foi só um curso de roteiro, foram vários que a gente fez. Isso aí. Então assim, a ideia é, como o Marcão falou, passar isso de forma direta para vocês e fazer cada vez você sanar aquele pontinho que precisava melhorar. Exatamente. Então se você já é escritor, você está escrevendo a sua história, você tem alguma ideia na mente aí e já tem alguma dúvida sobre a estrutura, também a gente gostaria que a galera comentasse nos vídeos, falasse, tem como vocês falarem sobre uma subtrama, alguma coisa assim, a gente vai trazer. O que tiverem dúvidas sobre a construção de uma história, manda pra gente que a gente vai elaborar nesse programa chamado Prod Step. Isso aí. Beleza? Então, para a abertura do vídeo, hoje a gente quis, abertura até da vertente, do Prod Steps, a gente quis falar um pouco do porquê, Porque assim, durante todo o Prod Steps a gente vai falar os comos. Como faz isso, como faz aquilo, como você melhora tal ponto e tal. Hoje a gente vai falar do porquê que a gente está fazendo isso, O que deu na nossa mente para, de escritor de história de quadrinhos, desenhista de história de quadrinhos, a gente começar a querer passar para a galera o que a gente aprendeu, esse conhecimento, Então assim, hoje nosso vídeo é de apresentação, Então passar o bruto de tudo isso e fazer vocês entenderem o porquê que a gente quer passar esse conteúdo para vocês, tá? Então, para começar, basicamente, quando a gente estava lá em 2014, por aí, a gente já estava com essa ideia de construir um universo, de agora por quê, Porque a gente via o filme da Marvel no cinema. Isso aí. E via toda a estruturação dele, e como nerds, escritores ou pseudo-escritores, aspirantes a escritores, a gente via que por que não tem um desse no Brasil, um universo de heróis, era a nossa pegada. Mas é legal que, assim, quem comprou o livro do Gatuno, tem uma parte escrita lá no livro, que a gente comenta, um texto nosso lá, que fala assim, que a gente sempre pensava assim, a gente tem as referências dos heróis, que a gente leu, que cresceu lendo, que a gente assiste os filmes e tal, mas a gente sempre tem ainda essa distância, por mais que a gente goste, eles não estão aqui, Exato. E faz a diferença porque assim, quando você cresce lendo o super-herói, você cresce meio que por meio do herói, sabendo o que é certo e o que é errado, Então assim, eu sei que isso é errado porque o Superman condena esse tipo de atitude, ele luta contra isso, a mentira, seja lá o que for. Então você vai criando valores a partir da leitura, do contato com os super-heróis. E a gente falou, temos um panteão de super-heróis, um grupo de super-heróis aqui no universo, assim, nacional, quando eu digo nacional, é criado aqui por brasileiros e, claro, alguns
sendo de fato suas histórias no Brasil, Sim. faz a diferença para você se apegar mais, né? Porque quanto mais você puder trazer para a vida da pessoa semelhanças, né, pontos de referência, mais ela vai se aproximar daquilo. E a gente entrou nesse questionamento, né? Pô, por que será que não tem, né, super-herói tendo esse sucesso aqui no Brasil? E na época, como a gente tinha muito contato com os americanos, a gente nem sabia dos brasileiros que estavam por aqui. Exatamente. Né? E a gente não sabia o quanto de herói já tem aqui, mas que simplesmente não chega na grande mídia, não chega no mainstream. E aí que foi o ponto, a gente falou assim, na hora que a gente viu que tinha bastante, tem muito super-herói aqui no Brasil, aí que a gente falou, por que esses caras não estão alcançando uma telona, né? Por que esses caras não estão tendo essa divulgação? Só que nesse interim, antes mesmo de saber que existia vários criadores de super-heróis aqui no Brasil, a gente foi pra cima. Pra cima é o quê? Fomos pra criação, antes de se lançar no mercado. Sim. Então muita gente não sabe, mas a Prod, ela começou com o primeiro personagem que foi o Índio. Foi. Chamado Tupã. E a premissa mais ou menos era relacionada a FUNAI, a tribos aqui, eu não lembro bem onde é o estado que eles se concentravam, se era em São Paulo mesmo. Eu acho que assim, a gente ia fazer uma pegada dele ser um garoto, um índio, né, de algum lugar, uma tribo específica no norte, e ele teve que vir para cá por umas situações de conflito e tal. E aqui ele chegava em São Paulo com algumas habilidades de caça que ele tinha. Isso. Então era uma coisa bem pé no chão. Bem pé no chão, underground, bem urbana. E como todo pseudo-escritor na época, a gente ia pelos estereótipos do país, tá? Então a gente associava, não, o Brasil é índio porque o índio não foi explorado ainda pela Marvel, então não foi explorado bem pela Marvel, então o Brasil é índio, então vamos fazer um índio. Só que o que a gente não sabia na época, que a gente vai falar um pouco mais tarde aqui no vídeo, era que exatamente ir por esses estereótipos brasileiros que a gente não ia fazer chegar no mainstream. Então vamos lá, a gente criou o Tupã, e logo em seguida eu lembro que a gente criou uma garota meia mística, que era o nome Atena, numa escola pública aqui em São Paulo, se eu não me engano. E ela que vinha de origem pobre. De uma origem pobre, escola pública, greve, toda aquela dificuldade, e ela tinha, acho que, poderes telecinese. Ela tinha poderes telecinéticos e ela tinha a habilidade de ver as suas emoções. Que se chama, se eu não me engano, tem um nome pra isso. Tem uma parada. Mas é que a gente quis trajar, como assim, ela, dependendo da emoção que você está tendo, ela vê uma cor na sua aura, né? Na sua alma, sei lá, como é que a gente definiria naquela época. Mas era basicamente isso, a menina, de novo, o poder telecinético dela não era um poder telecinético de Jean Grey, né? Não. Era levantar um carro e tal, era algo mais... Mas o principal da franquia era fazer uma crítica, né? Crítica social em si. Isso. E aí depois dessa menina, porque a gente já foi criando, achando que ia criar um Marvel Universe, né? Afinal de contas, a gente viu os filmes, nem lembro que filme que tava na época em 2014, quando a gente começou a criar, acho que era a Era de Ultron. Acho que era alguma coisa assim, né? Acho que era a Era de Ultron. E a gente tá lá criando, e aí eu lembro que o terceiro herói, que esse foi o Marco, foi o Agente X, que era um herói da ditadura militar, com bastõezinhos, que ele lutou com os Greys, ele aprendeu a lutar com os Greys, tudo premissa. E a gente tá falando essas ideias porque todas foram descartadas depois que a gente aprendeu o pulo do gato. A gente vai falar aqui. Mas era Agente X, era se formar com os Greys. O Greys era tipo a Liga das Sombras do Agente X. E vocês veem que a gente sempre é por estereótipo. Agente X. E ele tinha um super soro ali, se eu não me engano, tinha os bastões. Mas vocês lembram que sempre o estereótipo a gente já pegava da Marvel, o X. E a própria questão dele ser um cara que o exército criou para combater na ditadura e se voltou. Então assim, um super soro você já sabe de onde está vindo a referência e tal. E é legal, a gente, assim, uma coisa, é fato. Os personagens foram descartados. Né? Hoje eles não existem mais no universo da Prod, mas muitas premissas
e muitas ideias bem iniciais foram importantes para que a gente chegasse ao esclarecimento que a gente tem hoje. Com toda certeza. Então, assim, por exemplo, o Agente X, o nosso índio, a Atena lá, que é a menina das emoções e tal, foram descartados porque a gente viu que eles iam acabar na mesmice, né? Sim. Mas algumas coisas continuaram no nosso pensamento, é porque você vai elevando a sua técnica, você vai elevando a sua capacidade. Então o que acontece? Uma coisa que a Prod ainda tem muito forte e que você vê desde essa época do Agente X e tal, é você conseguir relacionar o ficcional com o real. Isso. Né? Então assim, a gente estava na cabeça assim, a gente tem que trazer proximidade pra galera gostar do universo, ver o que elas estão... É mais fácil, né, de se conectar. Sim. Só que a gente estava fazendo isso de uma forma muito simplista. Então assim, vai usar a ditadura? Pode usar, mas inova, né? Exatamente. Não cria um personagem de um contexto que já existe e joga no seu contexto. Cria um personagem novo, né? Então assim, a gente ia lá, em vez de, por exemplo, ditadura e um personagem ficcional. Ainda pode funcionar. A gente só viu que com o Agente X seria algo, trivial, seria algo que é muito fácil imaginar. Na época que a gente não tinha esse conhecimento, a gente achava que estava construindo o universo. A gente tinha na mente que a gente estava construindo o universo. Então a gente se reunia todo final de semana na casa de um, de outro, para criar, e a gente saía com umas ideias, falando, nossa, a gente realmente está criando o universo. Sim. E até que um desses heróis, depois do Agente, se eu não estou enganado, foi logo o Gatuno. Foi. Mas olha só. Totalmente diferente. Eu lembro que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Se você não é leitor da Prod, só pra gente estabelecer como é que a gente mudou a chavinha com esse conhecimento que a gente quer passar pra vocês. Isso. A gente queria um herói. Parkour, que saltava, meio Homem-Aranha, claro. E aí o Roger buscou num site um menino chinês que, se não me engano, ele enxergava no escuro, tinha uma mutação visual. Isso é real. É real. E a gente falou, nossa, então vamos fazer um menino que enxerga no escuro. Igual o gato, eu lembro, igual um gato, ele se enxerga. E aí eu lembro que eu fiz o visual dele, tinha uma máscara assim, tampando o nariz, cabelinho voando e tal. Uma bandana, um menininho parkour de camiseta, sabe, calça jeans, all-star, uma parada assim, bem underground. E a gente achando... O poder dele era esse, enxergar no escuro. E a gente achando que estava criando um universo Marvel, sonhadores total, quando a gente percebeu que tinha um monte de criador. Mas um monte de criador no Brasil. Não, esse do Gatuno foi o pulo do gato, vamos dizer assim, porque ele foi um personagem que a nossa ideia era um universo tão pé no chão, que tinha coisa que o herói não ia resolver, né? Tinha coisa que o herói ia fugir, tinha coisa que o herói... E assim, se você está ouvindo e está curtindo o que a gente está falando, não tem problema, porque eu acho realmente que são ideias legais. Sim. E principalmente a gente brasileiro que curte história de quadrinhos, ele vai estar acostumado com esse tipo de ideia, porque ela é a ideia que a gente foi levado a acreditar que é o que vai funcionar no Brasil. Do tipo, esses heróis que lutam mundialmente, problemas de destruição em massa, isso não vai acontecer no Brasil. Porque o Brasil não é um país de liderança, não é um país, né? Isso está na nossa mente. Então assim, talvez isso comece a agradar, mas quando você vai estudar tecnicamente aquilo, você vê que não tem longevidade, né? Ele não tem destaque, porque vai ser difícil você dar sequência no universo assim, e você, por exemplo, o nosso foco era escrever histórias de super-heróis, então quando você fala de super-heróis, eles têm que ter o super, eles têm que ser algo que te chame e tal. E na época eu lembro que a gente até condenava, falava, não, a gente não pode fazer um negócio super, os caras ter poder, laser, voar, sabe? Tipo não, isso a gente não pode fazer. E eu lembro que a gente chegou também numa conclusão que foi até difícil pra gente aceitar isso, que a gente sempre queria subverter a regra. Essa regra é real e é o que a gente está tentando fazer hoje ainda. O conceito do super-herói, o gênero do super-herói, está muito atrelado à cultura norte-americana, do heroísmo, da hegemonia dos Estados Unidos em cima dos outros países. Tem muito isso de vencer o mal, né? De ser o poderoso em cima dos outros. E a gente aqui num país subdesenvolvido, no terceiro mundo, cara, a gente tá aquém disso, né? A gente replica o que vem dos Estados Unidos. Modelos de negócio, empresas, ideias, não dá pra mentir nisso.
é real. Sim, sim. Tanto que a Marvel e a DC se estabeleceram há décadas lá e agora que a gente está realmente criando com afinco o universo. Depois de décadas criado, sabe? Então, realmente, o que os Estados Unidos impõe, o Ocidente ele consome muito. E tem muita gente que atrela até esse fato do tipo assim, olha como o negócio é enraizado. Tem muita gente que fala assim, a independência dos Estados Unidos e da Inglaterra foi uma independência de uma luta, né? Sim. Eles tiveram a guerra civil deles e tal, eles foram atrás da própria independência. No Brasil as coisas foram acontecendo sempre meio que na maré. Deixa as coisas acontecerem, ou lá fora tomavam atitudes por nós, ou... Bem isso. Ou aqui, assim, acontecia, certo? Sem uma grande luta, sem uma grande revolta e tal. O que a gente teve de revolta foi o regime militar, esse tipo de coisa. Mas não está na cultura do Brasil ser protagonista. Né? Então isso impacta, por exemplo, você pode ver a diferença que é o respeito, e eu não estou falando se isso é piegas, se não é, se você acha isso certo ou não, mas é um fato. Existe uma diferença da maneira que o americano encara a bandeira do próprio país. Sim. E a maneira que o brasileiro encara. Sim. Então assim, tem lugar nos Estados Unidos, tem vídeos, vocês podem procurar aí, que às vezes começa a tocar o hino, o nego começa a cantar o hino. Sim, você pode ver em todo filme, tem o lance do imperialismo, quando ele tem a bandeira no quintal, quando os super-heróis têm muita bandeira dos Estados Unidos atrás, muitos filmes têm isso. Eles tiveram papel de protagonista em diversos momentos da história mundial, né? Guerras e tal. Sim. Então eles estão acostumados a impor. Então fala assim, essa é a nossa cultura, consuma. E a gente está acostumado a receber culturas e consumi-las. Exatamente. A cultura japonesa, a cultura americana, a gente vai consumindo. O Brasil, por isso que falo, o Brasil é um país miscigenado, porque a gente recebe... sempre tem brasileiro, eu mesmo, sou um cara que, segunda-feira você me chama para ir comer um japa, eu vou lá comer o japa. Na terça eu como churrasco, e eu gosto de, sabe? A gente é uma cultura que consome em diversos lugares. E aí eu acho que está o grande pulo. A gente não está acostumado a ver, meio que no nosso inconsciente, nossos heróis tomando papel de protagonistas no universo. Exato. Né? Que nem eles falam, é difícil você imaginar, e aí tá uma ideia que a gente viu e você imagina, que é piegas. Um Capitão Brasil, né? Um Vingador, Capitão Brasil. Não, e nada contra com autores que têm esse tipo de personagem, mas o que a gente está tentando dizer é que a gente não entendia na época, mas isso tudo que a gente está falando aqui são arquétipos. O arquétipo do capitão, ele já está atrelado à bandeira dos Estados Unidos. Quando você tenta replicar isso para um país que não tem esse ímpeto patriota, fica estranho. Sim, é verdade. E eu acho que até você tocou na palavra-chave aí, que acho que foi a mudança de pensamento da Prod, que foi arquétipos. Que eu acho que assim, com o Gatuno, foi a primeira vez que a gente colocou o nome Gatuno, ele tinha poderes vindo de um animal, então ficou mais fácil reconhecer o arquétipo. E aí que a gente começou a mudar. Então, primeiro chegava o Marcão e falava, e se ele tivesse, além dos olhos, alguns sentidos do gato? Sim. Isso é legal, então já é bacana. E aí chegava depois, e se às vezes o pulo dele for um pouquinho mais, né? Igual do gato. A gente foi começando a compor, tudo intuitivamente ainda. Então a gente ia vendo dentro do arquétipo, como o Marcão falou, intuitivamente, sem estudo específico nem nada. E aí isso é o grande legal do arquétipo. Essa que eu acho que a gente pode chamar de a magia do arquétipo. Sim. Você definiu o arquétipo igual o índio, por mais que ele tenha um arquétipo do nativo, tem um arquétipo. A gente não sabia. A gente estava trabalhando com isso. Né? E aí quando o Gatuno chegou, por isso que a gente fala do arquétipo animal ser tão poderoso, porque ele é automático. Você sabe que você está lidando com referências. Quando você fala assim, eu estou trabalhando com o arquétipo do cão, na sua cabeça você vai ver um monte de coisa que o cão faz que você pode usar. Sim. Foi isso que aconteceu. Na hora que chegou o Gatuno ali, a gente parou e falou assim, e se a gente usasse aquilo e aquilo? Exato. O arquétipo foi dando referência. E com isso eu fui começando a ver, eu queria fazer uma engenharia reversa da Marvel, porque era o referencial nosso no cinema, que estava dando certo. Nada contra a DC, mas a Marvel era o nosso referencial de isso aqui dá certo, o que os caras fazem que dá certo. E eu comecei a reparar que os maiores heróis da Marvel, eles seguiam simbologias. E eu comecei a atrelar essas simbologias com as mitologias que a gente já está acompanhando desde que a gente estudava na escola. Vamos lá dar um exemplo. A mitologia mais clássica que a gente já ouviu falar, mitologia greco-romana. Zeus, o deus dos deuses, o deus dos céus, dos trovões.
Hades, o deus do inferno, do submundo. Poseidon, o deus dos mares. Afrodite, a deusa do amor. Ares, o deus da guerra. Então eu fui começando a ver que das mitologias a Marvel repetia esse tipo de coisa, que era o quê? Cada personagem da mitologia ele tinha uma simbologia específica. Então o cara que é o deus da guerra é o deus da guerra, é o cara agressivo, é o cara que tem a armadura, a espada e vai pra cima. O cara que é o deus dos céus, que é o Zeus, ele não tem uma espada, porque ele não está no solo combatendo com espada. Qual que era a arma dele? Uma arma que só tinha nos céus, porque você estabeleceu que ele é o deus dos céus. E ele tem uma espada de trovão. O cara que está no inferno não tem atributos como a nuvem, o raio, não tem. E ele também não está no solo, tendo espada e escudo. Então ele tem o quê? As almas, o tridente que já está associado ao inferno. E eles fizeram essa diferença, né? Eles, dois dentes, não é? Então, porque isso o cristianismo veio após essa cultura de mitologia grega. Exatamente. E o Hades, ele tinha aquele bidente, né? Bidente, é um V, né? Vzinho. E o Poseidon tinha o tridente. O tridente, exatamente. Mas vocês podem ver que o bidente do Hades, ele está atrelado ao quê? Ao chifre do demônio. Então a gente começou a ver que se a mitologia greco-romana, que era mais clássica, mais, sei lá, mainstream, pop, podemos dizer. Que você, na escola você vai estudar. Você vai estudar. Tá, todo mundo tem um ponto. Era como se você estabelecesse, como qualquer nerd, qualquer criador, personagens igual Pokémon. Esse é o de planta, esse é o de fogo, esse é o de água. Então você estabelecia elementos que eu não sabia que era arquétipo. E eu comecei a ver na Marvel que ela respeitava esse mesmo padrão da mitologia greco-romana. Aquele personagem tem uma mensagem. É uma mensagem e é aquilo. Então o Homem-Aranha tem atributos de aranha. O Homem de Ferro tem atributos do robô. O Capitão América tem atributos do exército. Igualzinho o Zeus é dos céus, o Poseidon do mar, o Hades da terra, o Apolo do não sei o que, sabe? Então eu comecei a ver o Pantera Negra da cultura africana, da pantera. O Homem-Formiga da formiga. O Hulk, um ogro, sabe? Então cada um... Aí eu comecei a pensar que a gente não estava fazendo isso. Foi aí que mudou. Não, e você pensar assim, como é que surgiu a ideia de que existe um Zeus? Eu não sei, não estava lá. Mas o que se pode imaginar é o que acontecia. A pessoa olhava um trovão, uma luz, um barulho e dava um significado para aquilo. Alguém é responsável, alguma entidade é responsável por aquilo. Logo, aquele é o Deus do trovão. Bom, agora, olha como esse mesmo padrão se segue aqui. Você imagina assim... eu preciso fazer um super-herói, vamos usar o exemplo do Homem-Aranha aí, com os arquétipos da aranha. Vai olhar para a aranha, ver como ela faz e falar, se eu tiver que fazer o deus da aranha, ele vai ter aquilo. Sim. Aqueles atributos, a teia, ele vai escalar paredes, não sei o que, vai ser o meu herói. Então, como é que eu falo, é um processo criativo que não é novo. Não é novo. Tá aí, é milênios. E assim, é um arquétipo que a gente não estava seguindo. É um processo de criação que a gente não estava seguindo. A gente olhava e falava assim, eu acho legal tal poder, eu acho legal um visual X. Junta os dois e faz o personagem. Fala, mas será que tem ligação? Tanto que, olha só como a nossa cabeça, isso é legal a gente compartilhar com eles. Quando a gente criou o Gatuno, a gente já estava pré-estabelecido que ele vinha da premissa do Homem-Aranha, um moleque e tal, e o Gatuno na primeira versão, ele corria na parede. Você lembra disso? É verdade. Ele corria como um gato na parede. Ou seja, o que tem a ver um gato correr na parede? Se o seu gato faz isso, leva no veterinário. Chama Discovery. Ele não faz isso, cara. Não é do gato. Você já viu o gato escalar a parede? Que escalar, ele pula, mas escalar mesmo? Não tem, velho. E o nosso gato não tinha, por quê? Porque a gente viu o Homem-Aranha e achava legal, era cool. Uma coisa, por exemplo, fazer uma movimentação do gato daqui, pula ali e pula de novo no chão. Mas a gente queria fazer um movimento contínuo. Ele subir parede escalando mesmo. Por exemplo, e aí que a gente está falando, não adianta mentir. Você começa a olhar quem faz certo, quem dá certo. Sim. Olha o Pantera no filme do Guerra Civil, na corrida do túnel.
Sim. Né? Ele dá uns pulos às vezes na parede e tal, mas ele não corre na parede, porque não é o arquétipo. O arquétipo da Pantera não faz isso, né? Então você começa a ver que existe sim uma ciência por trás, e se você quiser alcançar um nível de, eu vou dizer de excelência, não querendo colocar a gente no pedestal, mas assim, porque a gente quer alcançar esse nível. Sim. Né? Então assim, se você quiser chegar ao nível de excelência, você tem que ir pelo caminho de quem foi pela... E foi aí que a primeira vez que a gente teve contato com essa palavra, esse conceito chamado arquétipos. Eu vou dar um exemplo de novo falando sobre isso, que a gente tem vários vídeos falando no canal. Isso que a gente começou a atrelar da cultura greco-romana, de estabelecer personagens com atributos específicos, e a Marvel replicava, e a DC replicava, se denomina de arquétipos. É um conceito que foi estabelecido até Platão falava sobre isso. Mas ele foi difundido com Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, que ele estabeleceu que a gente, o ser humano, a consciência humana, ela já tem em modelo pré-fábrica, no cérebro, modelos fixos que estão presentes no nosso inconsciente. Desculpa pelo foi que eu tô meio gripado, mas vamos lá. São Paulo. O ser humano, independente da raça dele, da crença, da orientação sexual, da altura, do gênero, não importa. O ser humano vive em sociedade, a maioria absoluta deles, tem os eremitas, mas aí é pouca gente. A maioria absoluta vive em sociedade e a gente já tem no nosso cérebro pré-modelos formatados no nosso HDzinho de como funcionam determinadas coisas. Arquétipo do pai. O que já está pré-estabelecido? Alguém que provém recursos para a família. Estou sendo machista? Não. É um modelo que já está pré-estabelecido. Eu sei que a cultura está mudando e ela vai mudar, mas já está pré-estabelecido que era o cara que caçava, que trazia comida para a esposa, que provia e depois nas próximas gerações ele ia para o trabalho, arrumava dinheiro, trazia para a família, protegia o filho, e que o arquétipo da mãe nutria o filho com leite materno, que acolhia o filho, que penteava o cabelo do filho. E hoje está mudando, os pais estão ajudando muito mais do que antes, e eu não sou contra isso, mas já são modelos pré-estabelecidos que a mãe tinha um vínculo muito mais afetivo com o filho e o pai com prover recursos. Isso é só um arquétipo para a gente ter um modelo a estabelecer. O arquétipo da criança, que já está pré-estabelecido na gente, um ser fisicamente menor do que a gente, que dá risada e chora, que não sabe pedir, então ele usa o choro, é vulnerável, já está pré-estabelecido o que é uma criança. Sim. E aí, a prova máxima de que o arquétipo está na sua mente é que, mesmo que você não concorde que a mãe seja assim, o pai seja assim, você sabe que você está quebrando o arquétipo. Você está quebrando o arquétipo. Você sabe que você está indo contra o modelo da sociedade. E não tem nada de errado com isso. Não. Até porque a sociedade evoluiu até hoje quebrando esses modelos. Exatamente. Né? Claro que assim, tem coisa, e quando eu digo quebrando modelo, não é que a partir de agora você tem que começar a olhar tudo de forma diferente. Sim. É que tem coisas que realmente vão mudar porque a gente evolui. Né? Você pensar que a mulher não podia trabalhar é uma coisa que se mudou. Né? Então assim, vai evoluindo. Mas o fato que o arquétipo está na cabeça de todo mundo é que o Marcão deu até um exemplo. Somos seres sociais, vivemos em sociedade, então a gente acaba tendo esse pensamento coletivo. Mesmo o eremita, ele ainda tem noção de arquétipos. Porque o eremita sabe, se ele vive no meio do mato, ele sabe o comportamento das criaturas que estão no mato. Isso é um arquétipo. Ele sabe, então ele sabe identificar comportamentos, personalidades ali e é por isso que quando a gente é criança, não sei se vocês vão lembrar, ou se vocês têm alguma criança na família de vocês, ela está naquela fase dos 2, 3 anos de idade, não sei muito bem, que ela fala tudo. Por quê? Porque ela está o quê? Formatando os arquétipos na cachola dela. Por que essa coisa funciona assim? E o pai vai falar, então o meu papai falou, minha mãe falou que esse arquétipo é assim, e eu já crio um modelo de que aquilo é assim sempre. É isso aí. De que o céu tem nuvem, de que a água tem mar, de que o meu papai é o homem, de que a minha mamãe é a mulher. Então eu vou estabelecendo modelos. Sim. A criança é isso, é a fase dos porquês.
Isso é muito forte, é muito importante isso. Essa é a prova até disso que a gente está falando da quebra de arquétipo, porque a criança ela cresce tendo referências e sendo ensinada nesses arquétipos pelos pais. Sim. A gente sabe que lá na frente tem coisas que se transformam, né? Tem coisas que ela quebra esse arquétipo. Então assim, sim, vou dar um exemplo bem bizarro assim. Mas o seu pai, ele te educa, sua mãe te educa pequenininho, falando assim, beber faz mal, beber álcool, sim, beber faz mal para a saúde. Quando você tem 17 anos, o que você quer fazer? Beber. sim, Experimentar isso aí. Então, você quer fazer algo que você estava acreditando, sendo instruído que fazia mal. Você bebe achando que vai fazer bem? Não. Você ainda tem um arquétipo que a bebida faz mal. Sim. Você continua com o arquétipo na mente. A única coisa é que agora você adaptou o seu comportamento. Exatamente. Né? Mas o arquétipo está lá. Não é que você cresceu ouvindo que bebida faz mal, a partir dos 13 com seus amigos começou a acreditar que bebida faz bem. Sim. Não, beber continua fazendo mal à saúde, mas você mudou o seu comportamento. Você mudou talvez a sua forma de pensar sobre aquilo, mas aquilo continua. O arquétipo, ele é difícil de ser quebrado. Né? Ele é difícil. Quando você faz, por isso que eles falam, quando a criança não só a criança, mas crescendo, adulto, faz algo errado, você sabe que está fazendo algo errado, porque aquilo é claro, é evidente que é um comportamento errado. Né? E aí você começa a entender de arquétipos, a estudar esse conceito de Jung, você começa a ver o quê? Que foi o que a gente começa a ver que as marcas se apropriam disso, que as pessoas famosas se apropriam disso. Então vamos lá, exemplos clássicos de arquétipo. Ronald McDonald, um palhaço, a gente sabia que era um palhaço, a criança sabia que era um palhaço. Por quê? Porque fazia rir, porque fazia palhaçada, porque se vestia como um palhaço. Você começa a ver que o Aquiles, ele exercia o arquétipo do herói, um cara que vai lutar contra o mal, seja lá o que for para ele o mal. E a gente começou a ver que o Jung, ele definiu em 12 casas, 12 arquétipos, que são a personalidade humana, a alma humana, digamos assim. 12 aspectos que você tem na sua vida, que a gente já citou alguns e vai citar todos ainda, mas só para vocês terem um exemplo. O arquétipo do herói, alguém que quer vencer o mal e ter coragem. Então você começa a ver que Alexandre o Grande tinha isso, o Aquiles tinha isso, se você pegar o Rei Leônidas tinha isso, a Joana d'Arc tinha isso. Você começa a ver personalidades na época que exerciam esse tipo de arquétipo. E se você pegar o arquétipo fora da lei, que é alguém que quebra as regras, que pensa por si só, que pode ser um revolucionário, um subversivo ao sistema, que pode ser um cara muito maligno, você começa a ver que Mussolini tinha isso, que o Adolf Hitler tinha isso. Você pode pegar talvez o Napoleão tinha isso, o Calígula, que era um imperador romano. Então você começa a ver que personalidades humanas, as marcas e principalmente os melhores filmes e as melhores histórias sabiam utilizar o arquétipo certo para as histórias. Isso aí, assim, até a gente dá esses exemplos de personalidades, as marcas usam isso, porque, e aí é o que a gente fala, não tem como fugir, porque se as marcas usam isso, se você começa a entender que é por meio dos arquétipos que a gente vai se conectar, não tem como mudar os personagens, você querer fazer um processo de criação que não envolva isso. Então assim, existem arquétipos que são mais difundidos, existem os que são menos. Né? Quando você fala assim, conhecer o comportamento de, sei lá, um lemure é uma coisa, de um cachorro é outra. Muito mais pessoas têm contato com o cachorro. Mas não quer dizer que você pode sair inventando coisas sobre o lembre. Ele tem um comportamento e tal. O que eu quero passar, assim, falando disso? A gente começou a ver que no nosso processo de criação, a gente teria que sempre encontrar esse arquétipo, em geral, de uma forma inicial. Exatamente. Né? Porque assim, se eu encontrar esse arquétipo, entender o comportamento dele, a personalidade dele, o resto vai vir mais fácil. Né? Se eu entendi o comportamento do meu arquétipo, que ele é divertido, brincalhão, não sei o quê, eu já sei mais ou menos que cor eu posso usar para ele. Né? Então assim, aí que a gente fala, né? Porque a gente está falando do processo de criação da Prod. Porque foi aí que a Prod começou a ser Prod. Né? Mais próximo do que hoje. E olha como são as coisas. Hoje mesmo a gente teve uma reuniãozinha e mudou coisa que já estava definido. Então, assim, é um processo que não para. Não para. Não para, você vai estar sempre Mas aí que tá. A gente começou nesse gênero que a gente quer escrever, de super-heróis, mudou tudo. Foi aí que a gente percebeu
que dá para fazer um universo muito maior do que simplesmente um brasileiro, englobar o mundo inteiro, se a gente souber utilizar arquétipos certo, tá? Aí que a gente começou o quê? Dar visual para os personagens, os trajes, os poderes, a história do personagem. Eu não estou negligenciando a estrutura do roteiro, que a gente vai falar nesse canal muito sobre isso, mas foi o embrião, a base para que a gente conseguisse algo que o público ia chocar o público. De uma maneira ou de outra ia chocar. E com essa estrutura de arquétipos que a gente começou a criar, o Gatuno e o Gárgula, que foram os primeiros que tiveram o visual de antemão, assim, um arquétipo, o logo, a gente se inscreveu sem ter trabalhado como quadrinista na área, só pseudo-escritores na época. A gente se inscreveu para o maior evento da cultura pop para você lançar um quadrinho. Para você que não escreve, é a Comic Con de São Paulo, a CCXP. A curadoria de lá, ela é muito rígida. Por quê? Porque é muito competitivo lá. Tem muito quadrinista tentando seu espaço na área dos artistas para você expor seu espaço. Então você aluga a tua mesa e expõe teu espaço. Tem artistas, galera, que trabalham para Marvel, DC, Estados Unidos em geral, são muito bons. E a gente, eu não tenho um desenho excelente e a gente não tem uma escrita excelente, mas a gente entendia de arquétipo. A gente conseguiu, só com esse meio de botar o traje do arquétipo do personagem, criar uma história que a primeira história não foi a melhor história nossa, mas só com o arquétipo a gente conseguiu passar nesse evento 2 vezes seguidas, sendo que autores já no mercado há um bom tempo não conseguiram. E foi aí que o jogo mudou. É aí que tá, porque o Marco falando, o jogo mudou porque em escrita e em desenho nós somos melhores que os caras que não foram aprovados? Provavelmente não. Mas o entendimento de arquétipo foi o que fez preencher uma lacuna no espaço maior. Total. Né? Então assim, os caras olhavam a capa, olhavam... Porque você tem que mandar alguns documentos. Exatamente. Mandava os documentos e tinha uma identidade forte. Né? Claro, é diferente se quem vai escrever a história sou eu, ou o Alan Moore, ou quem vai desenhar o Marcão, Sim. ou um mega desenhista. Com certeza. É diferente, mas a essência para mostrar uma qualidade de criação tá no arquétipo. Sim. E foi muito surreal. O primeiro evento nosso foi tipo o maior. A gente não tinha ido em eventos menores. Foi o maior evento, foi a Comic Con. Foi o primeiro que a gente foi. Logo de cara, de primeiro. E a reação da galera com o banner de 2 metros do Gatuno, sem a gente falar nada da história. Só com o traje do Gatuno, que já expressava o arquétipo do gato, com um visual legal, foi incrível. Porque os fãs e artistas que estavam lá tiravam foto e vinha na nossa mesa para ver o quadrinho, porque o arquétipo chamava a pessoa. Sim. Era como se eles estivessem vendo um personagem que era da Marvel, porque ele tá muito com cara da Marvel, que a Marvel criaria, não foi isso? Sim. Eu acho que assim, até levando em conta isso que você falou, né, que a gente produzir algo que tenha a cara da Marvel, que tenha algo, tem esse processo de criação Sim. que eles fazem, e aí juntando por que a gente está fazendo até o vídeo, é o seguinte, como a gente falou lá no começo, nós aqui no Brasil a gente está acostumado a imaginar aquele underground, a gente está já ensinado a ver a cultura pop brasileira seguir nesse caminho. Então, que nem vocês falam, se vocês descobriram entre aspas, tá? Mas assim, se vocês estão fazendo esse processo de criação, bacana, e que pode ser um diferencial, o que vocês vão expor? Né? O que vocês vão ensinar nesse canal, né? Então a questão é essa, a galera tem uma mentalidade e está ensinado a ler os quadrinhos americanos. Sim. E o que é brasileiro, olhar para o que é de qualidade, não é qualidade, mas assim, de criação, de processo de criação brasileira. Vamos dizer, que nem a gente falou que é aquele do começo que a gente fazia. Um visual que você acha legal, um poder que você acha legal, faz os super-heróis. Sim. Né? Sem ser esse processo de arquétipos, tudo de cores e tal. Então assim, a ideia é que se a gente conseguir ajudar quem é escritor, quem é desenhista, em alguns casos, né, a elaborar melhor o conceito do personagem, tudo, se a gente conseguir nesses project steps, dar os passos para que você desenvolva a sua criação com esse padrão, você vai nos ajudar a educar a galera para esse tipo de personagem.
Então você vai criar um personagem com um arquétipo forte, um visual forte, promissor e tal, e isso vai fazer com que ela goste da sua obra e goste de obras que tenham um processo de criação pelo menos semelhante. E lembrando, isso é um adendo, o nosso game aqui é super-herói, é o que a gente gosta, tá? Mas as melhores histórias que estão hoje na Netflix, na Amazon, séries do HBO, tudo tem arquétipo lá. E a gente sabe utilizar isso. A fórmula que eu posso dizer mais certeira para você, escritor, seja de quadrinho, de curta-metragem, de cinema, de literatura ou o que for, se você tem uma ideia que é transformar ela numa história tão forte como os Estados Unidos vem fazendo isso há décadas, é você unir estruturas de roteiro, você saber os passos do roteiro e unir isso com arquétipos. Sim. Você utilizar o arquétipo certo para a tua história e saber estruturar um roteiro, você tem uma história que no teu nicho seja Terra-média, seja steampunk, ficção científica, distopia, seja o que for, você vai escrever uma história poderosa, de verdade. Assim, um exemplo claro, eu estava até pensando isso há pouco tempo. O cara que manja de roteiro e de arquétipo, ele é capaz de construir algo como uma The Boys. Sim. Né? Porque a The Boys nada mais é do que você pegar os super-heróis que você conhece e fazer eles todos do lado sombra do arquétipo. Né? Então você pega o herói e faz o lado sombra, pega o herói e faz o lado sombra. E você cria algo que a galera conhece, todo mundo vê a Liga da Justiça. Você replica algo que já foi conhecido. Só que você traz uma emoção, uma mensagem totalmente diferente. Então tem muita gente que falou assim, por exemplo, o Gatuno tem as garras, é um estilo meio Pantera e tal. Por quê? Porque o arquétipo Pantera e Gato são felinos, estão muito próximos. Então eu não posso fazer o Gatuno com asa nas costas. Sim. Eu não posso fazer ele com um visual que não remeta ao gato. E o gato lembra a Pantera. Com certeza. Né? Então aí que está o ponto. Claro que sempre vão ter críticas e tem que ter, porque nada é perfeito. Mas o que acontece? A galera que vê o Pantera no Gatuno não vê como uma ofensa. Sim. Não vê isso da forma, vocês estão copiando. Sim. Por quê? Porque existe um arquétipo ali. Ele está dando embasamento para eu ter feito esse visual, para eu ter feito esse roteiro. Por mais que você possa sim ter haters, como a J.K. Rowling do Harry Potter tem haters, e até mesmo o criador do Senhor dos Anéis tem, velho, que é o Tolkien. Ele tem haters sim. Eu acho que tudo sim. tem haters. Mas é você saber lidar. Agora a tua história vai ser poderosa. E é para isso que a gente quer passar para você, escritor e escritora que tem alguma ideia, que quer de fato transformar essa ideia em uma história poderosa. É esse canal. Esse canal é para você. A gente vai dar um passo a passo no nosso conteúdo gratuito aí para você sobre as ferramentas mais fortes de utilização de arquétipo em conjunto com o roteiro. Isso vai virar o teu jogo. E é uma coisa que os Estados Unidos, ele não fala. Ele não fala. Eles dominam essas técnicas, e eles não falam. É por isso que, além da nossa cultura do cinema tá cheio de problemas, o mercado de quadrinhos cheio de problemas, mas se você souber utilizar, cara, quem está fazendo isso? Quem está utilizando da maneira certa? O teu jogo vai ser outro, totalmente outro. É só, assim, como a gente está falando, colocar isso em jogo, colocar os arquétipos e tal, mas é aí que a gente está falando, não pode abandonar, não pode achar que é algo intuitivo. Então, por isso a gente até faz, dos outros motivos que a gente faz o canal é isso, para que você não fique ao relento, por exemplo. Exatamente. Beleza, vocês me falaram que é arquétipo, estudo, não sei o quê, e agora? O que eu faço? Aí que vem os vídeos do Prod Steps e das outras vertentes que a gente vai lançar no canal, que são para te auxiliar. Como é que eu trabalho esse arquétipo, né? Como é que eu faço para passar essa mensagem de uma forma nova? Tá, então tudo isso aqui a gente quer fazer no... A gente vai falar de roteiro, a gente vai dar exemplo claro dos filmes do roteiro, como eles utilizam a criação de personagem, ambiente, pontos de virada, 3 atos. A gente vai falar de como os maiores filmes da cultura pop ou não utilizam os arquétipos para vocês colocarem no personagem. Vai estar tudo minuciosamente pronto, não importa a tua vertente. Novamente, a gente gosta de super-heróis, mas você pode não gostar. Você pode ser um criador de super-heróis, se beneficiar muito, seguindo o que a gente está fazendo. Ou você pode ser um criador de uma história totalmente diferente, uma Terra-média, e se beneficiar do que a gente está falando.
Então, se você é criador ou criadora, esse canal é para você. Infelizmente, não tem outro caminho. Por exemplo, a galera fala, pô, já tinha que estudar roteiro e desenho, agora eu vou ter que estudar arquiteto. Vai, cara. É o caminho para quem quer. Porque assim, parece até frase motivacional, né? Mas é assim, para você chegar onde poucos chegaram, tem que fazer o que esses caras estão fazendo, né? E o que esses caras estão fazendo é muita coisa, e com muita qualidade, tá? Mas acho que a mensagem básica é essa, como o Marcão falou, quem é criador, quem gosta de entender isso, qualquer gênero, acompanha os vídeos, porque a gente vai fazer... Como a gente falou, quando a gente é do ramo de super-herói, nossas criações, mas nosso intuito com esses vídeos não é só ajudar quem está criando super-herói. Exatamente. Está criando uma Terra-média, vai ter arquétipo ali, tá? Então, você que está criando, presta atenção nos vídeos aí que vai ajudar bastante. Se você curtiu o vídeo também, né? Dá um like aí, ajuda a gente a divulgar, compartilha nas redes sociais e se inscreve se você não é inscrito. Mande dúvidas aí nos comentários, sugestões, o que for. Temas, alguma coisa que você gostaria de saber. Claro que assim, o tema, a pergunta não precisa ser algo técnico, do tipo, como eu trabalho, uma plot twist, não sei o quê. Às vezes uma pergunta simples, do tipo, como é que eu faço para deixar mais claro o arquétipo do meu herói? E aí a gente vem aqui com um embasamento mais técnico também pra galera, tá? Então, como eu disse, compartilha aí com os amigos, se você tem amigo que cria, que gosta de entender isso aí, vale a pena também mandar para eles, se você achou que foi bacana. E no Instagram, nós temos a nossa página no Instagram, que é a da Prod Comics, onde a gente fala sobre o nosso universo de heróis, põe o lançamento de super-heróis lá e tudo, que é o @Prod_Comics, e o Facebook é o Prod Studios. Agora, se você está mais focado nessa parte de criação, né, e também quer acompanhar de forma mais fácil ali no seu celular, tudo que a gente posta, a gente criou o Instagram, que é o @Prod_Creators, e o Facebook é o Prod Creators, que a gente vai postar os vídeos aqui no Facebook, principalmente esses de ajuda, né, de dicas e tal, por lá para vocês também poderem acompanhar a gente nas outras mídias, certo? Espero que tenha ajudado a galera a esse esclarecimento e agora estamos juntos daqui para frente. Né? Exatamente. Até o próximo vídeo. Falou.